Saúdo você com a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, louva a Deus por tua vida, por você estar aqui comigo, para juntos começarmos mais um dia de leitura diária. Então, vamos começar mais essa semana aqui, e como de costume, com oração, por isso, fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Te dou graça, Senhor, por tudo quanto o Senhor já fez em nossas vidas, por tua graça, sim, Senhor, por tua misericórdia sobre nós. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou e prontos estamos para começar mais uma semana aqui, em tua presença, se assim o Senhor nos permitir, que o teu Espírito Santo seja intérprete da tua palavra para nossas vidas, nos ajudando e nos capacitando. Amém e amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão em 2 Reis, capítulo 20, Isaías, capítulo 38, 39 e 40, Salmo 68, 1 Coríntios, capítulo 11. Então, nosso livro vai começar, as nossas leituras diárias, com o livro de 2 Reis, o capítulo 20. A doença de Ezequias. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Mensageiros da Babilônia. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera de sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhe tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhe tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo o que se encontrar em seu palácio, bem como todos que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com seus antepassados, e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Salmos 68. Para o mestre de música davídico, um salmo, um cântico. Que Deus se levante, sejam espalhados seus inimigos, fujam dele os seus adversários, que tu os dissipes, assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo. Assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, o jogral. Exultem diante de Deus. Regozijem-se com grande alegria. Cantem a Deus. Louvem o seu nome. Exalte aquele que cavalga sobre nuvens. Seu nome é Senhor. Exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quando saísse à frente do teu povo, ó Deus, quando marchasse pelo termo. A terra tremeu, o céu derramou chuva, diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Deste chuvas generosas, ó Deus, refrecaste a sua herança exausta. O teu povo nela se instalou. Da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. O Senhor anunciou a palavra, e muitos mensageiros proclamavam. Reis e exércitos fogem em demanda.
A dona de casa reparte os despojos, mesmo quando vocês dormem, entre as fogueiras do acampamento. As asas da minha pomba estão recobertas de prata, as suas penas de ouro reluzente. Quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, foi como neve no monte Zalmon. Os montes de Bazã são majestosos, escarpados são os montes de Bazã, porque os montes escarpados estão com inveja do monte que Deus escolheu para sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre. Os carros de Deus são incontáveis, são milhares de milhares. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo, quando subiste em triunfo às alturas, ó Deus. Levaste cativo muitos prisioneiros, recebeste homens com dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada. Bendito seja o Senhor, Deus nosso Salvador, e cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Eu os trarei de Bazã, diz o Senhor. Eu os trarei das profundezas do mar, para que você encharque os pés no sangue dos inimigos. Sangue, do qual a língua dos cães terá sua porção. Já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus e Rei, adentrando o santuário. À frente estão os cantores, depois os músicos. Com ele vão os jovens tocando tamborins. Bendigam a Deus na grande congregação. Bendigam o Senhor, descendentes de Israel. Ali está a pequena tribo de Benjamim, a conduzi-los, os príncipes de Judá, acompanhados de suas tropas, e os príncipes de Zebulon e Naphtali. A favor de vocês, manifeste Deus o seu poder. Mostra ao Deus o poder que já tens operado para conosco. Por causa do teu templo em Jerusalém, reis te trarão presentes. Repreende a fera entre os juncos, a manada de touros entre os bezerros das nações. Humilhados, tragam barras de prata. Espalhe as nações que têm prazer na guerra. Ricos, tecidos, venham do Egito. A Etiópia corra para Deus de mãos cheias. Cantem a Deus, reinos da terra, louvem ao Senhor. Aquele que cavalga os céus, os antigos céus. Escutem, ele troveja com voz poderosa. Proclamam o poder de Deus, sua majestade. Está sobre Israel. Seu poder está nas altas nuvens. Tu és temível no teu santuário, ó Deus. É o Deus de Israel, que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. Isaías, capítulo 38. Doença de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vai dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e o livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acaz, e a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: Eu disse, no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos. Eu disse, não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada, como faz o tecelão. E ele me cortou com um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão, ele quebrou todos os meus ossos. De noite foi atacando comigo. Foi acabando comigo dia e noite. Gritei como um andorinhão, como um tordo. Gemi como uma pomba chorosa, olhando para os céus. Enfraqueceram meus olhos. Estou aflito ao Senhor. Vem em meu auxílio. Mas, que posso dizer? Ele falou comigo e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste. Na cova da destruição, lançaste para trás de mim todos os meus pecados. Pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, te louvarão como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumento de corda todos os dias de nossa vida, no templo do Senhor. Isaías dissera: Apliquem um emplastro de figos no furúnculo, e ele se recuperará. Ezequias tinha perguntado: Qual será o sinal de que subirei ao templo do Senhor? Capítulo 39. Enviados da Babilônia.
Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram e de onde vieram? De uma terra distante. Ezequias respondeu: eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu, pois pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Capítulo 40. Consolo para o povo de Deus. Console o meu povo, diz o Deus de vocês. Encoraje Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Uma voz pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto reparem o caminho para o Senhor. Nada. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos verão. Pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame. E eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida de seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas e amamentam suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus. Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro. A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? O que lhes ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês comprarão Deus? Como poderão representá-lo? Com a imagem que o artesão funde e que os ouvires cobre de ouro, e para qual modela correntes de prata, ou com ídolo de pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como um gafanhoto. Ele estende os céus como um forro, e os arma como uma tenda, para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Erga os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você clama, ó Jacó? E por que se queixa, Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. 1 Coríntios, capítulo 11. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Instruções sobre a adoração. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo.
E o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua cabeça. Pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se porém é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. A ceia do Senhor. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que seja conhecido quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados como o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã estaremos aqui, é claro, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.